Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema, dessa vez com o tópico do gênero romance e aspectos gerais. Antes de começarmos, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, começando, o tópico, gênero, romance e aspectos gerais, A gente começou com um musical, fomos para a comédia, agora a gente vai para o romance e a gente vai, querendo ou não, gastar um pouco do tempo no romance. O primeiro aspecto que eu levanto no primeiro vídeo, sempre quando eu começo sobre um novo gênero do cinema, eu reforço mais aspectos gerais, depois eu vou nas minúcias. Primeiro ponto e característica que eu entendo como romance na sétima arte é que são uma narrativa mais fechada, mais, como eu posso dizer, redonda, no sentido de que tem um enredo, tem uma ambientação bem clara, tem personagens definidos de maneira objetiva e que esse romance, que ele está inserido numa época, numa temporalidade, numa ambientação própria dele e, obviamente, tem personagens que estão ali sucintos para um objetivo. A história em si, em torno de uma trama, uma linguagem de acordo com o período, Uma história que também pode ser fictícia, ou mescla a ficção com a realidade, ou até propriamente uma fantasia. O romance ele mescla com vários gêneros. Há romance musical, há comédia romântica, como já havia dito, há romance na fantasia. Princesas da Disney estão aí para isso, Enfim. Tem romance com terror. Heart Eyes é um exemplo disso. E até mesmo o próprio Pânico, querendo ou não, tem uma leve conotação disso. Então, ele é um dos pilares que vai se mesclar com outros gêneros também. Com a comédia, com o musical, com o terror, com o drama. O drama, ele principalmente está muito interligado. Aí o pessoal diz, o drama é um, um gênero de comédia lento, que tem aqueles, digo, drama com valores morais, com a moral da história no final. São dramas baseados em fatos reais, enfim. Tem todo um contexto em torno disso. Meu Deus, vamos lá. E, deixando essas características bem claras, vamos citar exemplos. Citar exemplos no caso que eu digo de romances. Como eu era antes de você. Todo mundo menos você. A culpa é das estrelas. A gente vai indo, escalonando. Tem a trilogia do antes do amanhecer, antes da meia-noite, Tem isso também, tem antes do pôr do sol também, se não me engano. Eu não me lembro de toda a trilogia, que é muito boa por si só. Eu recomendo, inclusive, a trilogia do antes, que é uma das melhores trilogias de romance que tem. E não é aquele romance chato, clichêzão, é um romance bem construído e que leva em conta todos esses aspectos. Uma das características que eu fui ver também do romance, a narrativa longa. Eu fiquei pensando, narrativa longa? Todos os filmes de romance são longos? Não, todos os filmes de romance têm algumas exceções. Acho que, inclusive, essa denotação de colocar o romance como uma narrativa longa é errônea. Tem filmes de romance curtos, tem filmes de romance mais complexos que exigem um tempo e por si só, Tem os tipos de romance também, que eu anotei aqui nas minhas anotações. Para quem não sabe, eu tenho uma anotação aqui do lado. Que o primeiro e clássico, que a gente chama é o romance histórico. O que seria o romance histórico? Romeu e Julieta? Basicamente, Romeu e Julieta, entre aspas. Porque ele vai se destacar
em uma época, em um lugar na história de um período histórico. E é aí que vai se utilizar também de linguagens próprias, né? Como é, querendo ou não, o caso de Romeu e Julieta, das peças, enfim, de Romeu e Julieta. É um exemplo, né? Bem claro, bem sucinto. Romance romântico. Oh, existe isso. Meu Deus, romance romântico. Existe. Ele é mais idealizado. Ele é mais o desfecho final feliz. Os felizes para sempre. É o que geralmente acontece nos filmes da Disney, né? Que envolvem isso. Enfim. Também explora a idealização de questões bem sucintas. Cavalheirismo, heroísmo, entre outras essas questões. Aí envolve mais a questão monárquica, né? De rainha, rei, esse tipo de coisa. Tem um romance realista, que a principal característica justamente é fazer uma crítica, né, à realidade, né, fazer uma crítica, na verdade, a esse idealismo que é proposto no romântico. É uma contrapartida. Tem em comum a questão de demonstrar os personagens sem o idealismo todo de que tudo vai ser feliz para sempre. É o que vai em contrapartida. Mostra os personagens da forma que eles são e pronto. Querem um exemplo disso? Aí você vai me dizer, mas eu não gosto desse filme porque ele ganhou o Oscar. Anora. É um filme, um romance realista. Ele não tem nenhum medo de mostrar o que ele é. Ponto. Né? Inclusive, eu fico em dúvida se Anora é um romance, né, mais voltada pro realista ou se é pro naturalista. Fico em dúvida. Mas acho que é mais pro realista. Porque o naturalista, ele é mais indicar aspecto patológico, ele é mais característica irracional, é uma coisa mais grotesca. É uma proposta de revolucionar as características de idealismo proposta lá no romance romântico, por exemplo. Ou até mesmo um romance modernista. Um romance modernista é uma inquietação. É uma crítica que tu vai fazer muito explorada ao extremo, radical, assim, de ir para o outro lado do que está atualmente no contexto atual da sociedade. Exemplo, né? Aí eu fico me enquadrando, né? Eu fiquei pensando, vários questões de romance, né? Qual se enquadraria aí em todas essas análises? O romance histórico, o romance naturalista, o romance realista, né? O romance romântico. Enfim, acho que nós, como em si, tudo, estamos mais acostumados com o romance romântico. Que termina tudo no final feliz. E até propriamente as animações construíram muito bem. E daí eu retomo o tópico de animações pelo sentido de que as animações construíram as princesas da Disney. O próprio Shrek, por exemplo, termina tudo dando certo. E aí a gente vai para uma nova leva agora, por exemplo, Vidas Passadas, que é um filme, não vou me lembrar se é coreano, japonês, enfim, acho que é coreano. Mas não sei ao certo, posso estar falando asneira. Mas Vidas Passadas é um filme que não vai terminar com os dois juntos. Você vai ter ali toda uma construção, um desenvolvimento de personagens de ambos os lados até chegarem num ponto. Tanto é que ele diz, em Vidas Passadas a gente poderia ter ficado junto. Exemplo, né? Que é uma questão bem construída. Trilogia até mesmo do Antes, ele mescla muito com o romance romântico, tem ali umas quebras de expectativa, mas o romance romântico também tem uma quebra no A Culpa das Estrelas, que vai terminar com a tragédia, né? O personagem ali vai morrer. Eu não tô dando spoiler da Culpa das Estrelas, né? Estreou há muito tempo. Tá até passando na sessão da tarde, enfim. Mas é interessante, sabe, passar toda essa percepção
de ir em cada gênero do cinema e analisar cada uma das nuances. Próximos vídeos sobre o gênero romance, tá? O clichê dos romances existe? Ponto de interrogação, né? Que é uma pergunta que a gente vai responder no próximo vídeo. E depois desse, por enquanto, tem romances funcionais. Que eu vou citar exemplos de romances que funcionam, ao meu ver. Né? Vou adentrar a alguns filmes para, de fato, demonstrar para vocês com exemplos de como o romance pode ser aplicado nos dias de hoje. Vou citar, por exemplo, Vidas Passadas, vou citar, por exemplo, a trilogia do Antes, A Culpa das Estrelas, Como Eu Era Antes de Você, e a gente vai citando, né, que funcionam. E é muito interessante por si só. Qualquer outro vídeo que eu tenho que incluir, deixem nos comentários. Mas antes, curtam, né? Compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E eu vejo vocês até o próximo vídeo.